Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. Então, o que fazer? Como podemos apoiar famílias, crianças e jovens nesse tempo difícil e que amedronta? O tema da nossa conversa hoje é o ensino de história em tempos de pandemia, de coronavírus. E para essa nossa conversa, vamos ouvir o nosso colega, professor José Edmar, que vai nos agraciar com sua fala, então, sobre o diálogo e o ensino de história. Professor José Edmar, como é que podemos pensar o ensino de história nesses tempos que estamos vivendo? Olá, tudo bem? Muito bom conversar contigo, Terciane, nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Um momento ímpar, né? Um momento singular do ponto de vista histórico, dos acontecimentos históricos. E para nós começarmos o nosso diálogo, para iniciarmos esse espaço rico que temos para socializar os nossos conhecimentos, eu fiquei pensando de que maneira nós poderíamos iniciar o história, mas também ouvir histórias. E desde criança, a literatura infantil é algo que me cativa. E por ter feito também o curso de magistério, o antigo curso de magistério, e ter atuado muitos anos na educação básica, uh, esse aspecto da contação de história e a importância que a literatura tem para a própria construção da história é algo ímpar, porque a partir da literatura, das histórias, das narrativas, da história oral, da cultura popular, daquilo que o nosso povo tem de melhor, que é contar, que é a sua capacidade de narrar, a gente pode significar e entender muitos fenômenos que nos acontecem, né? Tem, então, uma história que eu gosto muito, que foi escrita por Edi Lima, que é A Gente que Ia Buscar o Dia. Vou compartilhar com vocês aqui, depois eu volto para a gente poder entender essa história, né? Então, A Gente que Ia Buscar o Dia faz parte de uma coleção imaginária. E a história começa assim: toque, 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 toque. O homem bateu na porta da casa e a casa ficava tão longe de qualquer lugar que era como se ali fosse o começo e o fim do mundo. Era de noite. O homem bateu na porta e esperou. Podia ser casa mal assombrada, casa de bruxa, de fera, de lobisomem, outros lobos, outros homens. Nada disso. Era a casa de pai, de mãe, de crianças e de avó. O homem contou: Estou perdido nessa distância. Será que me deixam passar a noite aqui? Claro que sim, disse o pai. Entre, convidou um dos meninos. Está com fome? Quis saber a avó. Vou esquentar o jantar para o senhor, disse a mãe. Sente aqui, ofereceu a menina. E o homem sentou e comeu. Enquanto isso, a família se preparava como se fosse viajar. E até as crianças carregavam mochilas nas costas. O homem achou esquisito e indagou: Estão de viagem? Nada disso. A gente só vai buscar o dia. O dia? Admirou-se o homem. Um trabalhão, lamentou a mãe. Toda noite é isso. A gente tem que ir buscar o dia. O pai gritou da porta. Depressa, crianças, depressa! Senão a gente perde a hora. A menina correu com a mochila nas costas. A avó saiu por último e disse ao homem: Fique tranquilo, a gente sempre traz o dia. Faço isso
desde criança e nunca falhou. O homem achou aquilo tão curioso que resolveu ir junto. Posso ir também? Posso sim, concordaram. O pai acrescentou: já que vem, ajude a carregar o dia. Leve uma das mochilas. E lá se foram todos, rindo e correndo, em direção ao lugar onde nasce o dia. De madrugada, enchem as mochilas com a luz que começou, encheram as mochilas com a luz que começou a despontar no horizonte. Correram de volta para casa. Ao amanhecer, sacudiram as mochilas no quintal e o dia nasceu. Bateram palmas, riram e gritaram: trouxemos o dia, trouxemos o dia, trouxemos o dia. O homem agradeceu pelo jantar e por terem deixado que ele ajudasse a trazer o dia. Seguiu seu caminho. Na volta da sua viagem, passou de novo por ali. Todos o receberam com muita alegria e lhe ofereceram de comer. O homem trazia um galo. Ninguém conhecia esse bicho e por isso todos olhavam desconfiados para ele. Até que o menino maior perguntou: que é isso? É um presente para vocês. Isso é um bicho chamado galo, que pode trazer o dia, sem que vocês precisem ir buscá-lo. Crianças, o pai, a mãe e a avó olharam espantados para o bicho galo, capaz de trazer o dia. O pai perguntou: e como é que ele traz o dia? Me explicou: muito fácil. Quando ele cantar a primeira vez, o dia vem longe. Na hora em que todos se preparavam para sair, o galo cantou. E acharam isso tão extraordinário que ficaram esperando para ver se o bicho era mesmo capaz de trazer o dia. Chamando com seu cocoricó, o galo cantou pela segunda vez. E o homem explicou: agora o dia já vem perto. O pai olhou para fora e viu que o dia vinha lá longe no horizonte. Vivendo e aprendendo, falou a vovó. Quem ia pensar que esse bicho traz o dia sem que a gente precise correr a noite toda para ir buscá-lo? De repente, o galo cantou pela terceira vez. O dia chegou! O dia chegou! Gritaram todos, rindo, batendo palmas e muito felizes saíram para o quintal. Era a primeira vez que o dia chegava sem que tivessem que ir buscá-los. E a presente maravilhoso do homem que explicava: agora vocês podem dormir sossegados todas as noites. O galo chama o dia para vocês. Era a hora do homem ir seguir viagem, e por isso se despediu e foi embora. A família ficou parada, olhando o galo. Daí a pouco a mãe perguntou alarmada: onde será que o bicho tem de ficar de noite para chamar o dia? O homem: onde fica durante a noite? Deixe ele dormir num lugar alto, numa árvore, por exemplo, o homem respondeu. Toda a família ficou feliz. Pai, mãe, avó, vô, crianças riam e repetiam uns para os outros: o galo dorme na árvore, o galo dorme na árvore. Era a hora do homem seguir viagem. E o homem já estava longe quando o galo abriu as asas no meio do quintal e cantou. Todos ficaram muito assustados. Será que o galo estava chamando a noite? O pai correu na direção do homem, gritando: quando o galo canta de dia, o que acontece? O homem viu o pai no caminho, voltou para escutá-lo e falou: não acontece nada. Chateado com tantas perguntas bobas, o homem apressou o passo para se afastar logo daquela gente. Tinha dado um pouco mais quando pai, mãe, avó e crianças olharam para o galo ciscando e perguntaram uns para os outros: o que é que o galo come? O homem já ia longe. O pai correu pelo caminho, gritando: o que é que esse bicho come? O homem já estava aborrecido com tanta indagação.
Por isso fingiu que não escutava. O pai corria e gritava: "O que é que o galo come?" O homem resolveu responder e gritou de longe: "Come de tudo!" Falou e pôs-se a correr para se distanciar daquela gente que não parava de perguntar tolices. O pai voltou apavorado e disse para a mãe: "A crianças, cuidado com esse cuidado. Ele come de tudo. De tudo? Pode comer a gente? Pode, é perigoso demais da conta. Vamos acabar com isso. Vamos." E o espantaram, espantaram até que fosse embora. E daí em diante, todas as noites, voltaram a sair de casa para ir buscar o dia. Então, né, eu resolvi escolher essa história porque ela é uma história que nos permite compreender um pouco o momento que a gente está vivendo. Nós estávamos acostumados a tantas rotinas e tínhamos tantas certezas que diante dessa situação que nós estamos vivendo, onde ficam as nossas certezas? Diante dessa situação, o nosso cotidiano, os nossos hábitos, o ritmo, a forma como nós estávamos acostumados a entender e a compreender a nossa sociedade, o nosso modo de reagir diante das situações cotidianas, ele se encontra alterado, né? Assim como essa família que como para o dia, quantas famílias, né, estão sentindo as diferenças que esse fenômeno da pandemia ele nos apresenta. De que modo isso invade a nossa vida, atravessa o nosso cotidiano e nos apresenta situações novas ou nos apresenta novos desafios. Basta saber como é que nós vamos reagir diante dessas situações novas. Vamos reagir como essa família que espanta o galo porque a inovação e a novidade nos assusta? Até que, até que ponto nós conseguimos superar o novo? E em que medida essa família ela suficientemente conversou sobre esse novo para tentar descobrir, inventariar, pela sua curiosidade, pesquisar, né? Compreender, então, o ensino de história nesse contexto é pensar a história como uma das suas possibilidades, né? A história trabalha com dois grandes conceitos, o conceito de espaço e, sobretudo, o conceito de tempo, né? O tempo histórico, o tempo eivado de acontecimentos, de fenômenos, de possibilidades de análise e de compreensão da realidade, de atribuição de sentidos. E também o espaço que nós estamos inseridos, né? Nosso contexto, nossa casa agora nesse período de quarentena, e esse nosso pequeno pedaço, ele é muito rico e muito potencial. Então, pensando numa forma, professora Terciane, de trabalhar não só com a educação básica e olhar o ensino de história para a educação básica, mas olhar o ensino de história também para os processos de constituição do sujeito, pensando nos grandes referenciais que o ensino de história nos apresenta a partir dos seus parâmetros curriculares nacionais ou as das nossas diretrizes, né? Pensando hoje que temos as novas bases comum curriculares, quando nós pensamos na base comum curricular, nós pensamos em algumas grandes habilidades. E para desenvolver essas habilidades, nos apoiamos aí em algumas competências. Que competências nós podemos desenvolver nos alunos numa situação atípica, aquela cotidiana que nós estamos acostumados, né? A gente pode pensar e fazer, de certo modo, relações com o pretexto que eu trouxe para nós conversarmos, porque, na verdade, a história, ela também se vale desses pretextos, esse texto inicial da
própria Edi Lima, que fala sobre a gente que ia buscar o dia, ela está aí presente também a questão da concepção científica, de como tornar essa ciência que nós estudamos acessível às comunidades, às diferentes comunidades, aos diferentes grupos sociais. E também pensar do ponto de vista da história como constituição de identidades e como um elemento importante para se pensar a consolidação de uma prática cidadã, que é como o sujeito vai se identificar nesse contexto e nesse cenário, como ele vai se perceber nesse contexto e nesse cenário, e, sobretudo, não só a educação básica, mas também no ensino superior, como é que nós podemos contribuir. Eu gosto também de trazer alguns autores, né? E eu vou trazer aí um autor para conversar conosco, que é o Jorge La Rosa. E ele diz em muitos dos seus livros, em um dos seus livros, dos muitos que escreveu, né? Que é contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo. Pensando nisso, né, como é que a história que se ocupa de fenômenos que ocorrem em um determinado espaço e tempo, né, como é que nós podemos recortar ela e aproveitar esses recortes para poder compor e contribuir num momento tão adverso às histórias individuais de cada sujeito, né? Histórias e situações que não são iguais, a história trabalha com essa diversidade, também trabalha com diferenças de perspectivas, mas também algo que perpassa tudo isso, que aqui nós chamamos de cidadania, que é como contribuir para essa cidadania, para um processo de constituição de identidade e também, sobretudo, para sensibilidades. Em que medida, né, a minha sensibilidade como sujeito, ela pode ser também parte desse cenário e desse contexto histórico. A minha sensibilidade diante da solidariedade, né, vamos pensar lá no visitante Andrilho que buscava um lugar para ficar e foi acolhido. Quantas pessoas estão sozinhas no seu apartamento? Que tipo de acolhimento nós podemos fazer? Que tipo de acolhimento os nossos alunos podem nos contar ou podem narrar para nós através de atividades, nos mandando essas notícias, e como é que nós podemos ir inventariando sobre tudo isso. Vamos pensar nesse viajante que traz um presente. Quantos presentes e qual o maior presente que nós precisamos agora? A solidariedade, a sensibilidade. E essa solidariedade, essa sensibilidade, para quê? Para dizer do nosso tempo, para dizer desse acontecimento, para dizer dessa situação, né? Pensando nisso, Jean Candu diz o seguinte, que toda a apresentação de si repousa, portanto, sobre a intriga e a anamnese. A anamnese seria esse nosso refletir sobre a nossa história, sobre o nosso passado, né? Responder à questão quem? Escreve Hannah Arendt, é sempre contar a história de uma vida, ou seja, responder sobre a história de quem, né? Encontramos aqui a noção de identidade narrativa de Paul Ricoeur, para quem o tempo torna-se tempo humano na medida em que é articulado de maneira narrativa. Essa narração que está no princípio da totalização existencial é, de fato, uma reconstrução, tornando-se possível pela aptidão propriamente humana de colocar o passado à distância. Ou seja, em que medida nós estamos refletindo sobre o que estamos vivendo, ou em que medida nós nos permitimos e permitimos aos nossos alunos refletirem sobre os fenômenos que lhes acontecem, aquilo que lhes passa e que está acontecendo. Se não estamos, como diz o próprio professor Antônio Nova, se nós não estamos reproduzindo ou tentando reproduzir, né, de forma equivocada com essa nova modalidade, teletrabalho, com ensino online, a reprodução de um tipo de escola
que já foi superado, essa escola da modernidade que há muito vem sendo criticada e vem sendo objeto de reflexão dos pesquisadores no campo da história da educação, os pesquisadores da educação, do campo da educação, sobretudo do currículo, da história, das práticas. Pensar essas diferentes situações, né, ele passa, né, pelo aspecto de pensarmos também o que estamos fazendo nesse momento, nesse contexto, né? O que estamos fazendo com o ensino de história, o que vai ser mais importante e o que é mais importante nesse momento? Eu trabalhar como se fosse aula, né? A gente sabe que o que nós estamos vivendo para algumas situações são estudos domiciliares. E como fazer com que esses estudos domiciliares eles alimentem aquilo que os nossos documentos legais orientam para o ensino, né? Eles orientam que a gente faça a manutenção do vínculo com o nosso aluno. Eles orientam que o ensino e a aprendizagem seja mantido, que seja alimentado nesse período. Então, pensar nas identidades, na forma como nós narramos essa história, né? Vou trazer aí um outro autor, né, para dialogar com nós. Tanto Heller quanto Rumsey advogam que pensar historicamente é um fenômeno, antes de qualquer coisa, cotidiano e inerente à condição humana. Com isso, pode-se inferir que o pensamento histórico, vinculado a uma prática disciplinar, no âmbito do conhecimento acadêmico, não é uma forma qualitativamente diferente de evocar a humanidade no tempo, mas sim uma perspectiva mais complexa e especializada de uma atitude que, na origem, é cotidiana, é inseparavelmente ligada ao fato de estar no mundo. Ou seja, o que mais nós precisamos refletir nesse tempo é algo que nós temos esquecido constantemente, é o fato do humanismo, de humanizar as nossas práticas e pensar essas nossas práticas do ponto de vista das sensibilidades, né? Acompanhamos diferentes situações, desde aquele aluno que não tem acesso à possibilidade remota de aula, que não tem acesso à internet, que não tem o recurso tecnológico porque não tem um computador, e aquele que não tem no seu celular internet e que, quando usa, utiliza no espaço institucionalizado da escola. Como fazer com que esse aluno possa manter um vínculo conosco? Eu escolhi abordar a possibilidade de aproveitar as histórias de vida, aproveitar as nossas trajetórias, né? Então, até tem um outro texto aqui, alguns textos mais curtos, né? E pensando nisso, como a nossa trajetória, né, de vida, ela pode contribuir para a gente entender que sentido e que significado nós atribuímos ou nós podemos dizer desse momento atual, né? Então, narrar a própria história é contribuir para a composição narrar a sua história de vida é contribuir para compor com a história, né? Para compor essa história mais larga, essa história de modo geral, né? A história de cada um é um pouco, né? Um pouquinho da história de cada um contribui para a gente contar a história de todos nós, né? Então, a nossa trajetória de vida, as nossas experiências, os nossos saberes, os nossos valores, as nossas tradições, várias possibilidades com recursos acessíveis nós podemos propor e podemos trabalhar com os nossos alunos, né? Então, antes de pensar na manutenção do conteúdo, dar continuidade àquele conteúdo, o que vai ser mais importante, no meu ponto de vista e do ponto de vista histórico, é como esses nossos alunos dizem daquilo que lhes aconteceu, como eu trouxe o La Rosa para dialogar conosco, né? Isso sim, como ele reagiu a esse tempo, que registros ele pode relacionar
com outros conhecimentos que ele já tinha ou que ele já tem sobre a história, sobre a sua compreensão e o seu sentido de história, sobre o modo como esse fato ele afetou a sua vida e como ele reagiu a isso que lhe aconteceu e que experiências ele pode trazer para somar as experiências dos outros para nós poder entender isso que está nos acontecendo. Fomos pegos de surpresa. Assim como nós fomos pegos de surpresa, os nossos alunos também. Ninguém foi perguntado ou não foi possibilitado do ponto de vista do seu direito de liberdade, de ir e vir, sobre sobre a sua situação ou sobre a sua particularidade, mas rapidamente fomos acionados por uma questão de cuidado, por uma questão de necessidade e de emergência, né, uma preocupação a nos tomarmos reclusos dentro das nossas casas, dos nossos espaços, dos nossos das nossas possibilidades, diante das nossas possibilidades. De que maneira nos sensibilizamos, nos mobilizamos e nos organizamos para entender aqueles que não tinham um espaço de reclusão? Como é que o nosso aluno está sensível às diferentes manifestações nesse período? Manifestações como aquelas que acompanhamos no final de semana, que são manifestações políticas, que são formas de posicionamento do nosso prefeito, do nosso governo estadual, do nosso governo federal, dos governos de outros países do mundo. Como é que o mundo está respondendo a essa situação? Que outras experiências as pessoas mais experientes que se repartem comigo o espaço da minha quarentena têm para compartilhar? Sejam experiências que possam ser compartilhadas pelo simples fato de sentar ao lado e dizer e ouvir essas pessoas contarem, ou pelo fato de pegar uma caixa de fotografias e, pela caixa de fotografias, conhecer não só sobre esse fenômeno que está acontecendo agora, mas também conhecer sobre a minha própria história, conhecer sobre a história da minha família, conhecer sobre a história dos meus avós, conhecer sobre a história de como as pessoas se encontraram, como o meu avô, como minha avó, como meu tio, de outras pessoas que tiveram também histórias de adversidade, porque a adversidade não é só causada por questões que são de natureza orgânica ou que são de natureza pandêmica, mas também de outras naturezas, né? As histórias pessoais e de saúde de cada pessoa, né? Nesse sentido, eu queria ainda trazer, para a gente ir se encaminhando para o final, um pouco do que diz a professora Carla Meinards, né, quando ela trabalha no seu livro História Viva, né, História de Cada Um, História que Cada Aluno Constrói. Né. Nesse livro, ela trabalha com outro conceito que é importante para a gente ponderar nessas possibilidades de dinâmicas, nessas possibilidades de trabalho, que é possíveis de serem desenvolvidas não só na educação básica, mas também pensar o processo de constituição identitária minha como sujeito, como ser humano, um sujeito atuante, um sujeito que, como eu trouxe antes, que zela por aquelas habilidades necessárias, né, para ser um protagonista da história, né? Ou seja, será que a forma como eu estou pensando o ensino de história, ou como eu penso a educação, ou como as outras pessoas que são nossos gestores ou que são nossos administradores pensam políticas para a educação, pensam a própria execução desses conteúdos, é o conceito de representação que a professora Carla traz. E ela diz, né, ao trabalhar em torno da questão de como o ser humano se torna capaz de conhecer, Piaget investigou também como nos tornamos capazes de simbolizar, de dar significado às coisas e, sobretudo, de criar significantes, diferenciando-nos de seres vivos.
Representação e significação, portanto, estão intimamente ligadas. Na teoria piagetiana, fundamenta-se o conhecimento na construção, na qual o advento da função simbólica marca um momento novo e fundamental, tributário de todos os processos anteriores. E ela vai trazendo, a professora Carla Mainardi traz aí o Fortuny, que diz o seguinte: o advento da função simbólica dá lugar a uma das funções intelectuais mais importantes, a possibilidade de construir uma representação do mundo e de seus acontecimentos. Ou seja, hoje eu pensei que, através desse nosso diálogo, a contribuição que eu poderia trazer para esse momento seria essa: como é que nós podemos propor atividades simples que possam aproveitar essas serem aproveitadas, né, para contribuir para que os sujeitos possam refletir sobre as suas construções das representações de mundo e dos acontecimentos. Que sentido eles estão dando a isso que está acontecendo? Dessa maneira, o conhecimento, então, é o resultado de um processo subjetivo, cujas características se modificam ao longo do desenvolvimento. E ela traz ainda outros aspectos, e vai finalizando, né? Eu costumo trabalhar muito com Michel de Certeau, e ele diz: a representação é a condição que nos possibilita construir outros mundos, ou seja, irmos ao passo e ao futuro, a partir de nossas experiências do presente. A representação, portanto, é um elemento básico na construção do conhecimento histórico, cuja importância é inegável, né? Então, fazendo um Professor José fechamento. Edmar, Oi. está muito importante todas essas considerações, né? Você foi passando por um convite a esse diálogo no ensino de história e mostrando a quantidade de brechas e de possibilidades para o ensino de história significativo em relação às histórias de vida, em relação a processos identitários, a representações. Eu queria convidá-lo para fazer uma mensagem final e para dizer que esses nossos diálogos vão continuar e nos próximos encontros podemos ainda, né, ouvi-lo um pouco mais sobre cada uma dessas possibilidades. Quero, então, ouvir sua Tá mensagem certo. final. Bom, me encaminhando para o final, como eu dizia, né, eu gosto muito do que o próprio Michel de Certeau traz, e ele fala que é pensar nessa forma, né, de que a representação é um elemento básico na construção do conhecimento histórico, né, cuja importância é inegável. Então, pensando na relação com a história que eu contei no início, e pensando também sobre a própria percurso que eu fui tendo estabelecer com vocês para entender a importância da trajetória de vida, para entender também a importância e dessa trajetória de vida, da história desse nosso aluno, da história desses sujeitos, da história do sujeito como uma história que compõe uma história maior, que faz parte dessa história maior, que a gente precisa, que a gente, entendendo essa história maior, recorta, reorganiza, ordena e tenta dar um sentido, né? É pensar também que essa reflexão e essas representações, elas nos servem para pensar a importância científica do conhecimento de história, né? E num contexto em que é não só a própria diversidade do vírus, mas uma diversidade ideológica coloca em risco e questiona a validade científica, né? Coloca em risco as certezas que nós temos e diante de tudo isso, em muitas situações, nos faz e exige de nós uma reflexão. Quero, para finalizar, trazer uma mensagem, né, que tem num vídeo do Goldplay e que foi adaptado pelo David Garrett, que diz o seguinte: tempo, né, se decidiu voluntariamente vir a viver plenamente nesse planeta, nesse nosso. Decidiu, então, viver plenamente muitas vidas, muitas experiências. Você sabia duro que não seria fácil, né? Mas mesmo assim, cada um de nós se comprometeu a vir
e a viver nesse nosso planeta, né? E a viver nesse nosso planeta, sobretudo, com amor, né? Agora, muitas vezes, a gente fica lamentando essa situação. Não é a melhor situação, nem todos nós, nem para todos nós, porque nem todo mundo tem as mesmas condições de estar aqui, como eu e tu, eu e a professora Terciane estamos. São situações distintas. Temos que estar sensíveis a isso. Mas eu volto a dizer, né, quando você aceitou esse desafio, né, sabia das tuas forças internas, da tua espiritualidade, né? E o medo, né, às vezes não te permite dar conta dessa tua potencialidade, dessa tua divindade. E o convite é que tu recupere essa energia e essa potencialidade que existe dentro de ti e que possa viver sem medo, né? Durante muito tempo, tu tem experienciado várias realidades. Nessas diferentes realidades, vários desafios. Esse é apenas mais um desafio, né? Cada um tem dentro de si uma grande missão. E essa grande missão, ela se resume em algumas palavras, né? Essa missão precisa ser levada a cabo, né? Talvez a gente tenha perdido algo ou alguém, ou a gente ainda perca. Isso é uma situação da vida. Talvez você não esteja tão bem assim como nós estamos. Você esteja com alguma enfermidade, né? Talvez tenha recebido um grande golpe diante dessa situação, né? E esse grande golpe talvez seja ter que se reinventar diante de novas situações. O emprego que eu tinha, a escola que eu frequentava, e agora situações novas colocadas na natureza da vida. Mas nada disso me foi colocado sem antes eu ter a certeza e a força e a espiritualidade para poder resolvê-lo. Dentro de cada um de nós, o valor dessa experiência e essa certeza de que podemos realizar o trabalho para o qual assumimos e nos comprometermos vir a esse mundo e a viver esse mundo, secretamente se resume em duas palavras: amar a si. Amar a si e viver a vida. Viver a vida como ela está sendo e tornando ela possível de ser vivê-la, possível de ser vivida dentro das minhas condições e da minha realidade, da nossa realidade. Um grande abraço. Obrigado, professora Terciane. Espero Eu ter que lhe podido agradeço. contribuir um pouquinho. Eu que lhe agradeço, certamente contribuiu muito. Foi um prazer ouvi-lo, professor José Edmar. Esse diálogo sobre o ensino da história deve continuar. Eu espero que nós tenhamos outros momentos. E agora eu quero convidar os professores, os gestores, as pessoas que assistiram a essa fala e que se sentem de alguma forma provocados a participar desse diálogo, que nos enviem seus comentários, suas perguntas, suas experiências, seus modos de entender e de pensar isso tudo que estamos vivendo, e fica esse espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e novas criações pedagógicas, e o nosso desejo de continuarmos conversando com cada uma de vocês. Obrigada, professor José Edmar, obrigada a todos por esse momento. Abraço, tchau.